Parte 1. A ascensão de um jovem conquistador. Na primavera de 334 a.C., um jovem rei de um canto acidentado do norte da Grécia partiu em uma campanha que mudaria o curso da história. Seu nome era Alexandre, rei da Macedônia. Com apenas 20 anos de idade, ele logo desafiaria a maior superpotência do mundo antigo, o vasto e rico Império Persa. Para muitos observadores da época, a ideia parecia quase absurda. Como poderia um pequeno reino das margens do mundo grego derrotar um império que se estendia por 3 continentes? A Pérsia controlava uma riqueza enorme, comandava exércitos massivos e governava terras do Egito à Ásia Central. No entanto, Alexandre possuía algo muito mais perigoso do que números ou ouro. Ele possuía ambição, ousadia e um talento extraordinário para a liderança. Ao longo dos 10 anos seguintes, Alexandre lideraria seu exército através de desertos, montanhas e rios, travando batalha após batalha, contra probabilidades aparentemente esmagadoras. Repetidas vezes, suas estratégias ousadas e liderança destemida lhe trouxeram a vitória. Quando sua campanha terminou, ele havia forjado um dos maiores impérios que o mundo já vira, estendendo-se da Grécia até as fronteiras da Índia. Poucos indivíduos na história deixaram uma marca tão poderosa no mundo. Para os persas que o resistiram, ele era um destruidor implacável. Mas para muitos no Ocidente, ele seria lembrado como algo muito maior. Um gênio militar, um visionário e uma lenda cujo nome ecoaria pela história como Alexandre o Grande. Mas como um homem tão jovem ascendeu a um poder tão extraordinário? E como um reino outrora descartado como atrasado se tornou a força que derrubaria o poderoso Império Persa? Para entender a história de Alexandre, devemos primeiro recuar para o mundo que o moldou. A terra dividida e inquieta da Grécia Antiga. Parte 2. O mundo da Grécia Antiga e as guerras médicas. Para entender a ascensão de Alexandre, devemos primeiro olhar para o mundo que existia antes dele. Por volta de 500 a.C., a terra da Grécia não era uma nação unificada, mas uma coleção de cidades-estado independentes espalhadas por uma paisagem acidentada de montanhas e ilhas. Cada cidade-estado tinha seu próprio governo, seu próprio exército e suas próprias ambições. Entre elas, 2 poderes se destacavam. Atenas era uma potência naval rica, famosa por sua democracia, filosofia, arte e teatro. Era uma cidade onde pensadores como Sócrates e Platão exploravam ideias que moldariam a civilização ocidental por séculos. Esparta, por outro lado, era uma sociedade militar dura e disciplinada. Os cidadãos espartanos eram treinados como guerreiros desde a infância, e seu exército era amplamente temido em todo o mundo grego. Apesar de suas diferenças, essas cidades rivais uma vez se uniram contra um inimigo comum. No início do século V a.C., o poderoso Império Persa tentou conquistar a Grécia. A Pérsia era o maior império que o mundo já vira, governado por reis poderosos e apoiado por vastos exércitos vindos de muitas terras diferentes. Em 480 a.C., o rei persa Xerxes lançou uma invasão massiva à Grécia. Um dos momentos mais famosos desta guerra ocorreu no estreito desfiladeiro montanhoso das Termópilas. Lá, uma pequena força grega liderada pelo rei Leônidas de Esparta tentou conter o enorme exército persa. Por 3 dias, eles resistiram contra probabilidades esmagadoras, antes de serem finalmente cercados e derrotados. No entanto, os gregos se recusaram a se render. Logo depois, a marinha grega obteve uma vitória decisiva sobre a frota persa na Batalha de Salamina. No ano seguinte, o exército persa sofreu outra derrota esmagadora na Batalha de Plateia. Essas vitórias forçaram os persas a abandonar sua invasão da Grécia. Durante as décadas seguintes, a civilização grega floresceu no que ficou conhecido como a Era de Ouro da Grécia Clássica. Mas, sob a superfície dessa prosperidade, as rivalidades entre as cidades-estado gregas estavam se tornando mais fortes. E essas rivalidades logo mergulhariam o mundo grego em um conflito longo e destrutivo. Parte 3.
As guerras entre Atenas e Esparta. Nas décadas que se seguiram à derrota da invasão persa, o mundo grego entrou em um período de prosperidade e brilho cultural. Atenas cresceu e se tornou um poderoso império naval, dominando o comércio no mar Egeu e espalhando sua influência por toda a região. Sua riqueza financiou templos magníficos, obras dramáticas de teatro e escolas filosóficas que moldariam o pensamento ocidental por séculos. Mas o crescente poder de Atenas deixou outras cidades-estado gregas cada vez mais inquietas. A principal entre elas era Esparta, a sociedade militar disciplinada que há muito se considerava a guardiã dos valores gregos tradicionais. A suspeita e a rivalidade entre as duas potências escalaram lentamente, até que as tensões finalmente explodiram em um conflito aberto. O resultado foi a Guerra do Peloponeso, uma luta devastadora que duraria quase 3 décadas. De um lado estava Atenas e sua poderosa marinha. Do outro estava Esparta e seu formidável exército terrestre, apoiado por várias cidades-estado aliadas. A guerra se arrastou ano após ano, trazendo destruição por todo o mundo grego. Cidades foram cercadas, economias colapsaram e populações inteiras foram deslocadas. Às vezes, a peste e a fome causavam devastação ainda maior do que os próprios combates. Eventualmente, Esparta emergiu vitoriosa. Mas o triunfo veio a um custo terrível. A guerra exauriu as forças de ambos os lados e deixou as outrora poderosas cidades-estado gregas esgotadas e divididas. Mesmo após o fim da guerra, conflitos menores continuaram a eclodir entre potências gregas rivais. Por quase um século, o mundo grego permaneceu preso em ciclos de guerra e instabilidade política. Esses combates incessantes enfraqueceram as cidades-estado e as tornaram cada vez mais vulneráveis a uma nova potência que surgia no norte. Por gerações, os gregos menosprezaram o reino da Macedônia. Eles o viam como uma terra rude e atrasada, que mal fazia parte do mundo grego civilizado. Mas sob um novo e ambicioso rei, a Macedônia estava prestes a se tornar a força mais poderosa que a Grécia já vira. Parte 4. A ascensão do rei Filipe II da Macedônia. Por séculos, o reino montanhoso da Macedônia situou-se na extremidade norte do mundo grego. Para as sofisticadas cidades-estado do sul da Grécia, ele parecia remoto, rude e não civilizado. Os macedônios falavam um dialeto do grego, mas muitos gregos os consideravam pouco mais que forasteiros provincianos. Essa percepção começou a mudar drasticamente no século IV a.C., quando um governante notável subiu ao poder, o rei Filipe II. Filipe não era apenas um guerreiro habilidoso, mas também um estrategista e reformador brilhante. Durante sua juventude, ele passara um tempo como refém na cidade grega de Tebas, onde observou as táticas militares avançadas dos exércitos gregos. Quando retornou à Macedônia e eventualmente se tornou rei, ele começou a transformar seu reino em uma potência militar formidável. Sua reforma mais famosa foi a criação de um novo tipo de formação de infantaria conhecida como a Falange Macedônia. Os soldados nesta formação eram armados com uma lança enorme chamada sarissa, que podia chegar a até 5,5 metros de comprimento, o dobro do comprimento da lança grega típica. Quando fileiras de soldados avançavam juntas com essas armas longas, formavam uma parede densa de pontas de lança que era extremamente difícil de ser penetrada pelos inimigos. Mas Filipe não confiava apenas na infantaria. Ele também desenvolveu unidades de cavalaria poderosas e as combinou com táticas de infantaria disciplinadas para criar um exército flexível e altamente eficaz. Com esse novo sistema militar, a Macedônia começou a expandir sua influência pela região. Filipe I assegurou o controle sobre os territórios vizinhos, fortalecendo seu reino tanto política quanto economicamente. Então, ele voltou sua atenção para as divididas cidades-estado gregas ao sul. Em 338 a.C., o exército de Filipe enfrentou uma coalizão de forças gregas de Atenas e Tebas na Batalha de Queroneia. A batalha terminou em uma vitória macedônia decisiva.
As outrora dominantes cidades-estado gregas foram derrotadas, e a Macedônia emergiu como a nova potência líder da Grécia. Após este triunfo, Filipe formou uma aliança política conhecida como a Liga de Corinto, unindo a maior parte do mundo grego sob sua liderança. Seu próximo objetivo era ainda mais ambicioso: uma grande campanha contra o Império Persa. Mas justo quando os preparativos para esta grande guerra estavam em andamento, um evento inesperado mudaria o curso da história. Parte 5. O assassinato de Filipe e a ascensão de Alexandre ao trono. O rei Filipe II estava agora no auge de seu poder. Ele havia unido a maior parte da Grécia sob a liderança macedônia e preparava-se para uma campanha massiva contra o Império Persa. Para muitos gregos, esta guerra prometia vingança e oportunidade. A Pérsia já havia invadido sua terra natal e agora sua imensa riqueza parecia pronta para ser tomada. Mas antes que Filipe pudesse lançar sua invasão planejada há tanto tempo, uma tragédia ocorreu. Em 336 a.C., durante uma grande celebração na capital macedônia de Egas, Filipe foi subitamente assassinado. O assassino era um de seus próprios guarda-costas. Os motivos exatos por trás do crime permanecem debatidos pelos historiadores, mas o assassinato provavelmente estava ligado às brutais rivalidades e intrigas políticas da corte macedônia. A morte de Filipe chocou o mundo grego. No entanto, surgiu imediatamente a pergunta: quem o sucederia? A resposta era seu filho de 20 anos, Alexandre. Apesar de sua juventude, Alexandre estava longe de ser inexperiente. Ele fora cuidadosamente educado por um dos maiores filósofos do mundo antigo, Aristóteles. Sob a orientação de Aristóteles, estudou filosofia, ciência, literatura e política. Mas Alexandre não era apenas um estudante de ideias. Ele também era um guerreiro. Mesmo sendo adolescente, ele já havia lutado ao lado de seu pai em batalha. Na Batalha de Queroneia, comandou a cavalaria macedônia e desempenhou um papel decisivo em romper a linha inimiga. Aqueles que o viram lutar já reconheciam sua coragem e ambição. Ainda assim, tornar-se rei em uma idade tão jovem era perigoso. A Macedônia era um reino onde o poder era frequentemente disputado por meio da violência e da intriga. Reivindicantes rivais ao trono rapidamente se tornaram uma ameaça ao governo de Alexandre. Agindo com determinação rápida e implacável, o jovem rei moveu-se para assegurar sua posição. Rivais potenciais dentro da família real foram eliminados, e a oposição dentro da corte foi esmagada antes que pudesse crescer e se tornar uma rebelião. Alexandre havia assegurado o trono da Macedônia. Mas governar apenas a Macedônia não era o suficiente. Por toda a Grécia, muitas cidades-estado acreditavam que a morte de Filipe lhes oferecia uma chance de se libertarem do controle macedônio. Eles estavam prestes a descobrir o quão perigoso era subestimar o novo rei. Parte 6. A destruição de Tebas e a consolidação do poder. Quando a notícia do assassinato de Filipe se espalhou pela Grécia, muitas cidades-estado acreditaram que o domínio da Macedônia estava prestes a colapsar. Afinal, o novo rei tinha apenas 20 anos. Para muitos líderes gregos, Alexandre parecia inexperiente, e eles assumiram que ele teria dificuldades para manter o controle sobre a frágil aliança que seu pai havia construído. Rebeliões começaram rapidamente a surgir por todo o mundo grego. No norte, tribos na Ilíria e em outras regiões de fronteira testaram as defesas da Macedônia. Na Tessália e na Grécia Central, líderes políticos debatiam se deveriam desafiar a autoridade macedônia. Alguns acreditavam que havia chegado o momento de restaurar a independência total do domínio macedônio. Alexandre respondeu com uma velocidade notável. Antes que seus inimigos pudessem se organizar, ele marchou com seu exército para o norte e esmagou as tribos rebeldes que ameaçavam as fronteiras da Macedônia. Então, ele se moveu para o sul em direção a Tessália, forçando a região a se submeter mais uma vez à liderança macedônia. Cidade após cidade reafirmou sua lealdade a ele, mas o desafio mais sério veio da cidade de Tebas.
incentivada por rumores de que Alexandre havia sido morto durante suas campanhas no norte, Tebas levantou-se em revolta aberta contra a Macedônia. A cidade expulsou a guarnição macedônia ali estacionada e convocou outros estados gregos a se juntarem à sua rebelião. Para Alexandre, este era um desafio direto à sua autoridade. Se Tebas tivesse sucesso, outras cidades poderiam seguir o exemplo e toda a aliança macedônia poderia entrar em colapso. Alexandre agiu de forma decisiva. Em uma marcha relâmpago, ele liderou seu exército para o sul e chegou aos portões de Tebas antes que a cidade percebesse plenamente o perigo que enfrentava. A súbita aparição do exército macedônio chocou os rebeldes. Uma batalha brutal seguiu-se. Apesar da resistência feroz, as forças macedônias eventualmente romperam as defesas da cidade. O que se seguiu foi devastador. Tebas, outrora uma das maiores cidades da Grécia, foi completamente destruída. Grande parte da população foi morta e milhares de sobreviventes foram vendidos como escravos. Apenas templos e alguns edifícios sagrados foram poupados. A destruição de Tebas enviou uma mensagem poderosa a todo o mundo grego. Qualquer cidade que considerasse a rebelião agora entendia as consequências. Com a Grécia firmemente sob seu controle, Alexandre pôde finalmente voltar sua atenção para a grande ambição que herdara de seu pai: a invasão do Império Persa. Na primavera de 334 a.C., ele iniciaria uma campanha que logo se tornaria uma das expedições militares mais extraordinárias da história. Parte 7. A invasão do Império Persa. Na primavera de 334 a.C., Alexandre havia assegurado sua autoridade na Grécia e na Macedônia. As rebeliões haviam sido esmagadas, as cidades-estado gregas trazidas firmemente de volta ao controle, e a aliança que seu pai criara estava estável novamente. Finalmente, o jovem rei pôde voltar sua atenção para o plano audacioso que Filipe II preparara: uma invasão em grande escala do Império Persa. Por gerações, o Império Persa fora a potência dominante do mundo antigo. Seu território se estendia por vastas regiões, do Egito no oeste à Ásia Central no leste. Comandava uma riqueza enorme e podia recrutar soldados de muitas nações diferentes sob seu domínio. No entanto, Alexandre acreditava que a Pérsia não era mais a força imparável que fora um dia. Cruzando o estreito conhecido como Hellesponto, Alexandre liderou seu exército da Europa para a Ásia Menor. Foi um momento simbólico. Ao pisar nas terras do Império Persa, ele iniciava uma campanha que determinaria o destino de duas grandes civilizações. O exército de Alexandre não era enorme para os padrões do Império Persa. No total, ele comandava cerca de 40.000 soldados vindos da Macedônia e de estados gregos aliados. Mas o que seu exército carecia em tamanho, compensava em disciplina, treinamento e experiência. No núcleo de suas forças estava a infantaria macedônia, organizada em poderosas formações de falange armadas com a longa lança sarissa. Esses soldados eram profissionais altamente treinados que haviam praticado por anos sob as reformas de Filipe II. Apoiando-os estavam milhares de soldados de infantaria gregos aliados, bem como mercenários habilidosos que lutavam por pagamento. Tropas leves armadas com dardos, arcos e fundas proporcionavam flexibilidade no campo de batalha, fustigando os inimigos e protegendo os flancos do exército. Mas a parte mais temida do exército de Alexandre era sua cavalaria. A elite cavalaria de companheiros servia como a força de choque do exército. Esses cavaleiros pesadamente armados eram treinados para avançar diretamente contra as linhas inimigas com velocidade e força devastadoras. Alexandre frequentemente os liderava pessoalmente em batalha, colocando-se na parte mais perigosa do combate. Juntas, essas diferentes unidades formavam um exército cuidadosamente equilibrado, capaz tanto de manter a linha quanto de desferir ataques súbitos e decisivos. À medida que Alexandre avançava mais profundamente na Ásia Menor, governadores persas reuniam suas forças para detê-lo.
Os dois exércitos logo se encontrariam pela primeira vez às margens de um pequeno rio chamado Grânico. Lá, Alexandre enfrentaria seu primeiro grande teste contra o poderoso Império Persa. Parte 8. O Exército Macedônio, uma máquina de guerra. O sucesso de Alexandre no campo de batalha não dependia apenas da coragem. Por trás de cada vitória estava uma das forças militares mais disciplinadas e cuidadosamente organizadas do mundo antigo. O exército macedônio, moldado pelas reformas de Filipe II e aperfeiçoado sob Alexandre, tornara-se uma poderosa máquina de guerra. No coração deste exército estava a Falange Macedônia. Esses soldados, conhecidos como falangistas, eram armados com a sarissa, uma lança massiva de quase 6 metros de comprimento. Quando a falange avançava em formação apertada, com 16 fileiras de profundidade, as fileiras da frente criavam uma floresta densa de pontas de lança. Qualquer inimigo que tentasse se aproximar enfrentaria dezenas de lâminas antes mesmo de alcançar os próprios soldados. A formação era incrivelmente forte ao enfrentar o inimigo de frente. No entanto, também possuía fraquezas. A falange era lenta para manobrar e vulnerável se atacada pelos lados ou pela retaguarda. Para protegê-la, Alexandre contava com tropas especializadas posicionadas ao longo de seus flancos. Entre eles estavam os hipaspistas, uma unidade de infantaria de elite, às vezes chamada de portadores de escudos. Armados com lanças mais curtas e escudos grandes, eles eram mais flexíveis que os soldados da falange pesada e podiam se mover rapidamente para reforçar pontos fracos na linha. Outro componente vital do exército eram os agrianos, especialistas em arremesso de dardos recrutados nas regiões montanhosas dos Balcãs. Essas tropas leves podiam se mover rapidamente pelo campo de batalha, atingindo formações inimigas com precisão mortal antes de recuarem para fora de alcance. Havia também arqueiros e outros escaramuçadores de regiões como a Trácia e a Ilíria. Armados com arcos, fundas e armas de arremesso, eles perturbavam as formações inimigas e protegiam o exército de ataques surpresa. No entanto, a força mais decisiva no exército de Alexandre era a cavalaria de companheiros. Esses cavaleiros de elite eram pesadamente armados com lanças e espadas, treinados para desferir ataques devastadores precisamente no momento certo. Enquanto a falange prendia o inimigo no lugar, a cavalaria de companheiros atacava com força explosiva contra um ponto fraco na linha inimiga. O próprio Alexandre frequentemente liderava essa cavalaria na batalha. Lutando à frente de suas tropas, ele se colocava diretamente no combate mais intenso, inspirando seus homens por meio do exemplo pessoal. Com esta combinação de infantaria disciplinada, tropas leves ágeis e cavalaria poderosa, o exército macedônio tornou-se uma das forças de combate mais formidáveis que o mundo antigo já vira. Logo, este exército enfrentaria sua primeira grande batalha contra os persas, no Rio Grânico. Parte 9. A Batalha do Grânico. À medida que Alexandre avançava na Ásia Menor, os governadores persas da região perceberam rapidamente a ameaça que ele representava. O Império Persa era dividido em províncias conhecidas como sátrapas, cada uma governada por um governador chamado sátrapa. Esses sátrapas reuniram suas forças e se encontraram para discutir como deter o exército macedônio invasor. Entre eles estava um general grego a serviço dos persas chamado Mêmnon de Rhodes. Mêmnon era um comandante experiente e entendia os pontos fortes do exército de Alexandre. Ele aconselhou os líderes persas a evitarem a batalha direta. Em vez disso, propôs uma estratégia de queimar colheitas e destruir suprimentos, forçando o exército de Alexandre a passar fome enquanto marchava mais profundamente em território hostil. Era um conselho militar sensato, mas os sátrapas persas rejeitaram o plano. Eles não estavam dispostos a devastar suas próprias terras sem lutar. Confiantes na força de sua cavalaria, decidiram confrontar Alexandre diretamente. Eles escolheram seu campo de batalha ao longo das margens do Rio Grânico. O rio em si não era particularmente profundo, mas era largo e cercado por margens íngremes. Os persas acreditavam que o terreno tornaria extremamente difícil para o exército de Alexandre atravessar sob ataque.
Na margem oposta, o exército persa formou uma poderosa linha defensiva. À frente estavam milhares de cavaleiros vindos de todo o império, guerreiros de regiões como Média, Báctria e Paflagônia. Atrás deles esperavam vários milhares de mercenários gregos, infantaria pesadamente armada que lutava pelo ouro persa. Alexandre chegou com seu exército e reconheceu imediatamente o perigo. Alguns de seus comandantes sugeriram esperar até a manhã seguinte antes de tentar atravessar o rio. Atacar imediatamente. Eles alertaram. Seria arriscado. Mas Alexandre recusou-se a atrasar. Determinado a tomar a iniciativa, ele ordenou um assalto imediato. Unidades de cavalaria avançaram primeiro, entrando no rio e subindo as margens íngremes enquanto enfrentavam uma tempestade de projéteis persas. Logo, o próprio Alexandre juntou-se ao ataque, liderando a cavalaria de companheiros através do rio. Enquanto os macedônios lutavam para chegar à margem oposta, a cavalaria persa avançou para encontrá-los. Cavalos colidiram, lanças bateram e a batalha rapidamente descambou para um combate corpo a corpo caótico e brutal. Em um momento durante a luta, o próprio Alexandre chegou perigosamente perto da morte. Um nobre persa atingiu-o na cabeça com uma espada, danificando seu capacete. Outro guerreiro cavalgou por trás dele e ergueu sua arma para um golpe fatal. No último momento, um dos oficiais de confiança de Alexandre, Clito, o Negro, golpeou o atacante e salvou a vida do rei. Enquanto isso, mais tropas macedônias atravessavam o rio. À medida que a falange alcançava a margem oposta e se formava para a batalha, a maré começou a virar. As longas sariças da infantaria macedônia empurraram a cavalaria persa, quebrando sua formação. Logo, a linha persa colapsou e suas forças começaram a recuar. Alexandre havia vencido sua primeira grande vitória sobre o Império Persa. Mas este era apenas o começo de uma guerra muito maior. Parte 10. A conquista da Ásia Menor. A vitória no Rio Grânico foi um ponto de virada. Com o exército persa derrotado, grande parte da Ásia Menor estava agora exposta diante das forças avançadas de Alexandre. Uma a uma, as cidades da região começaram a cair sob o controle macedônio. O primeiro grande prêmio foi a cidade de Sardes, a capital da província persa da Lídia. Em vez de resistir, o comandante persa da cidade optou por se render sem luta. Essa decisão entregou a Alexandre não apenas a cidade em si, mas também seu tesouro e sua posição estratégica na região. No entanto, Alexandre entendia que sua campanha enfrentava uma ameaça séria. Enquanto seu exército avançava por terra, o Império Persa ainda controlava uma marinha poderosa no Mediterrâneo Oriental. As frotas persas poderiam potencialmente cortar as linhas de suprimento de Alexandre de volta à Grécia e isolar seu exército profundamente em território inimigo. Em vez de desafiar os persas no mar, Alexandre escolheu uma estratégia diferente. Se ele pudesse capturar as cidades costeiras que serviam como bases navais persas, a frota persa ficaria sem portos seguros. Seu primeiro alvo foi a cidade costeira grega de Mileto. A cidade tentou resistir, apoiada por forças navais persas próximas. Mas o exército de Alexandre rapidamente a cercou e, após uma luta determinada, a cidade caiu em mãos macedônias. O próximo grande desafio foi a cidade fortificada de Halicarnasso. Diferente de Sardes, os defensores aqui estavam determinados a resistir. As muralhas da cidade eram fortes e os comandantes persas organizaram defesas ferozes. O combate tornou-se intenso, enquanto as forças macedônias tentavam romper as fortificações. Eventualmente, após pesados combates e operações de cerco, Halicarnasso também caiu. Com sua captura, o controle persa sobre grande parte da costa ocidental da Ásia Menor colapsou. Alexandre continuou seu avanço pela região, movendo-se para o sul e para o leste através da Lícia e da Frígia. Ao longo do caminho, ele encontrou uma lenda famosa que se tornaria parte de seu mito crescente. Na cidade de Górdio, mostraram a Alexandre o famoso nó górdio, um nó complexo amarrado a uma carruagem antiga. De acordo com a profecia, quem conseguisse desatar o nó se tornaria o governante de toda a Ásia.
Em vez de tentar desvendá-lo pacientemente, Alexandre sacou sua espada e cortou o nó ao meio com um único golpe. Fosse a história verdadeira ou não, ela capturava perfeitamente o caráter ousado e decisivo do jovem rei. Mas enquanto Alexandre avançava pela Ásia Menor, o Império Persa preparava sua resposta. Logo, ele enfrentaria não apenas governadores locais e sátrapas, mas o próprio governante da Pérsia, o rei Dário III. Parte 11. A ascensão de Dário e o caminho para isso. Enquanto Alexandre avançava pela Ásia Menor, o Império Persa começava a organizar uma resposta muito maior. A derrota anterior no Grânico fora um revés sério, mas não destruíra o poder persa. O Império ainda possuía recursos enormes, vastos territórios e a capacidade de reunir exércitos massivos. No centro dessa resposta estava o próprio rei persa, Dário III. Dário entendeu que a invasão de Alexandre não poderia ser ignorada. Se o exército macedônio continuasse seu avanço sem controle, as províncias ocidentais do império poderiam cair rapidamente em mãos inimigas. Determinado a parar o jovem conquistador, Dário começou a reunir um grande exército vindo de todo o império. Enquanto isso, Alexandre continuava sua campanha pelas terras da Ásia Menor. Cidade após cidade, rendia-se ou era tomada pela força. Sua estratégia de capturar as regiões costeiras estava enfraquecendo constantemente o poder naval persa no Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, eventos em outros lugares da região desenrolavam-se de formas inesperadas. Memnon de Rhodes, o experiente comandante grego servindo à Pérsia, começara a liderar operações navais no Mar Egeu. Sua frota capturou várias ilhas importantes e ameaçava levar a guerra de volta à própria Grécia. Se tivesse sucesso, essa estratégia poderia ter forçado Alexandre a abandonar sua campanha e retornar para casa. Mas o destino interveio. Memnon morreu subitamente de uma doença, e com sua morte, a estratégia naval persa colapsou. Sem sua liderança, a frota persa não conseguiu manter sua ofensiva. Este desenvolvimento inesperado removeu uma das maiores ameaças à campanha de Alexandre. No ano seguinte, 333 a.C., Alexandre marchou com seu exército para o sul, na região da Cilícia. De lá, preparou-se para cruzar as passagens montanhosas que levavam à Síria. Mas neste momento crucial, chegou uma notícia que mudou tudo. O próprio rei Dário aproximava-se com um exército massivo. E em vez de encontrar Alexandre pelo sul, o rei persa havia se movido para o norte, colocando seu exército atrás das forças macedônias. Alexandre agora enfrentava uma situação perigosa. O exército persa posicionara-se perto da planície costeira de Isso, bloqueando a estrada que conectava Alexandre às suas linhas de suprimento. Os dois exércitos estavam agora em rota de colisão. E logo, Alexandre enfrentaria o rei persa em uma das batalhas mais dramáticas de toda a sua campanha. Parte 12. A batalha de Isso 18 meses haviam se passado desde que Alexandre cruzara pela primeira vez para a Ásia. Agora, em 333 a.C., o jovem rei macedônio enfrentava seu desafio mais perigoso até então. O rei Dário III assumira pessoalmente o comando do exército persa e marchara para o norte com uma força que superava vastamente a de Alexandre. O rei persa escolhera seu campo de batalha com cuidado. Perto da cidade costeira de Isso, uma estreita faixa de terra ficava entre as montanhas e o mar. Embora Dário comandasse um exército muito maior, o espaço confinado o impediria de usar sua vantagem numérica total. No entanto, também significava que Alexandre não poderia recuar facilmente. Ambos os exércitos prepararam-se para a batalha. Dário posicionou suas tropas atrás de um pequeno rio conhecido como Pinaro. Sua melhor infantaria, incluindo milhares de mercenários gregos que lutavam por pagamento persa, formava o centro de sua linha. Esses homens eram soldados experientes, equipados com armaduras pesadas e escudos redondos, semelhantes aos usados pelos hoplitas gregos. No flanco direito persa, perto do mar, Dário concentrou suas forças de cavalaria mais fortes, esperando esmagar a ala esquerda macedônia. A infantaria persa formava o resto da linha, estendendo-se em direção às montanhas.
Alexandre organizou seu exército em sua formação habitual. Na ala esquerda, mais próxima ao mar, colocou a cavalaria tessália e as tropas gregas aliadas sob o comando de seu general de confiança, Parmênio. No centro estava a falange macedônia, com suas longas sariças formando uma linha densa de lanças. Na ala direita, perto das encostas das montanhas, Alexandre posicionou suas tropas mais fortes. Aqui estavam os hipaspistas de elite, os arremessadores de dardos agrianos, os arqueiros e a poderosa cavalaria de companheiros. Como sempre, o próprio Alexandre lideraria o ataque a partir desta posição. Quando o momento chegou, Alexandre cavalgou ao longo da frente de seu exército, gritando palavras de encorajamento para seus soldados e incitando-os a lutar bravamente. Então, a linha macedônia avançou. A batalha começou com combates intensos ao longo da margem do rio. Projéteis persas choveram sobre as tropas macedônias, que avançavam enquanto elas lutavam para cruzar o rio e subir a margem oposta. Assim que alcançaram a linha persa, um combate corpo a corpo brutal eclodiu. No centro do campo de batalha, a falange macedônia encontrou resistência feroz dos mercenários gregos que serviam a Dário. A luta ali foi particularmente selvagem e, por um tempo, a falange foi empurrada para trás enquanto sua formação começava a se romper. Vendo o perigo, Alexandre fez um movimento decisivo. Liderando a cavalaria de companheiros, ele lançou uma carga poderosa diretamente em direção ao centro persa. O ataque súbito atingiu o inimigo com força tremenda, ameaçando romper o coração do exército persa. E no centro daquele exército estava o próprio rei Dário. Parte 13. A fuga de Dário e o colapso do exército persa. Enquanto a batalha ocorria nas margens do rio em Isso, o destino de ambos os exércitos estava em jogo. No centro do campo de batalha, a falange macedônia ainda estava travada em um combate brutal com os mercenários gregos que lutavam pelo rei persa. Esses soldados eram bem treinados e pesadamente armados, e por um tempo conseguiram empurrar a infantaria macedônia para trás. Mas o curso da batalha estava prestes a mudar. Na ala direita macedônia, Alexandre estivera procurando pelo momento decisivo. Quando viu uma abertura se formando na linha persa, agiu imediatamente. Reunindo a cavalaria de companheiros e suas melhores unidades de infantaria, lançou uma carga poderosa direto para o centro do exército persa. O ataque atingiu com força súbita e avassaladora. Enquanto a cavalaria de Alexandre se chocava contra a linha persa, os mercenários gregos subitamente viram-se ameaçados pelo lado. Sua formação começou a se romper, permitindo que a falange macedônia se recuperasse e retomasse seu avanço. Ao mesmo tempo, Alexandre avançava mais profundamente em direção ao coração do exército persa. Seu objetivo era claro. Ele estava indo diretamente para o rei Dário. De sua carruagem real, Dário o observava enquanto o rei macedônio e sua cavalaria abriam caminho cada vez mais perto pelo campo de batalha. A velocidade e a ferocidade do ataque espalharam pânico entre as tropas persas. Então, em um momento que decidiria a batalha, Dário perdeu a coragem. Em vez de arriscar ser capturado ou morto, o rei persa virou sua carruagem e fugiu do campo de batalha. Assim que seu rei abandonou a luta, a moral do exército persa colapsou. Por todo o campo de batalha, os soldados persas começaram a recuar. O que fora um exército organizado dissolveu-se rapidamente no caos enquanto os homens tentavam escapar das forças macedônias em avanço. No entanto, a batalha não estava inteiramente vencida. Na ala esquerda macedônia, Parmênio e suas tropas ainda estavam engajados em uma luta desesperada contra a poderosa cavalaria persa. Se os persas conseguissem romper ali, poderiam cercar o exército de Alexandre e transformar a derrota em vitória. Mas, apesar da pressão, Parmênio e seus soldados mantiveram sua posição. Quando a notícia de que o rei havia fugido se espalhou pelas fileiras persas, a resistência restante rapidamente desmoronou. A batalha transformou-se em uma fuga em massa, enquanto as forças persas abandonavam o campo. A vitória em Isso foi completa. Entre os espólios capturados por Alexandre estavam membros da família real persa. A mãe,
a esposa e os filhos do próprio rei Dário. Notavelmente, Alexandre tratou-os com respeito e garantiu sua segurança, um gesto que se tornaria famoso em todo o mundo antigo. Mas embora o exército persa tivesse sofrido uma derrota esmagadora, a guerra estava longe de terminar. Dário ainda estava vivo. E o Império Persa ainda possuía imensa riqueza e recursos. A luta pelo controle do Oriente estava apenas começando. Parte 14. O cerco de Tiro e a conquista do Egito. Após a vitória impressionante em Isso, Alexandre estava em uma encruzilhada crítica em sua campanha. O rei persa fugira do campo de batalha e o exército persa principal fora estilhaçado. No entanto, Alexandre entendia que a guerra estava longe de acabar. Enquanto o Império Persa ainda controlasse sua poderosa marinha e suas ricas cidades costeiras, sua posição permanecia vulnerável. Em vez de perseguir Dário imediatamente para o interior do império, Alexandre tomou uma decisão estratégica. Ele primeiro asseguraria toda a costa leste do Mediterrâneo, eliminando as bases navais persas e cortando a capacidade do império de ameaçar suas linhas de suprimento. Essa estratégia levou-o ao sul, para as terras da Fenícia, uma região famosa por suas cidades de navegadores. Muitas dessas cidades submeteram-se rapidamente a Alexandre sem resistência. Elas reconheceram a força de seu exército e escolheram a rendição em vez da destruição. Mas uma cidade recusou-se a curvar-se ao rei macedônio. Essa cidade era Tiro. Tiro era uma das cidades mais poderosas e ricas do Mediterrâneo Oriental. Diferente da maioria das cidades da região, ela estava localizada em uma ilha logo na costa, cercada por fortes muralhas defensivas que subiam diretamente do mar. Os defensores da cidade estavam confiantes de que sua posição os tornava quase impossíveis de serem conquistados. Quando Alexandre exigiu a entrada na cidade, os tirianos recusaram. Determinado a capturar este porto estratégico, Alexandre iniciou uma das operações de cerco mais notáveis do mundo antigo. Seus engenheiros construíram um aterro massivo, estendendo lentamente uma estrada do continente em direção à cidade insular. Os defensores de Tiro lutaram ferozmente para impedir a construção. Lançaram ataques pelo mar e até enviaram navios incendiários para destruir as torres de cerco que Alexandre construíra ao longo do aterro. Por meses, a batalha continuou, com ambos os lados mostrando uma determinação extraordinária. Mas Alexandre recusou-se a abandonar o cerco. Após 7 longos meses de esforço implacável, as forças macedônias finalmente romperam as muralhas da cidade. Assim que as defesas foram rompidas, a cidade de Tiro caiu perante o exército de Alexandre. As consequências foram devastadoras. Muitos dos habitantes foram mortos durante o assalto e outros milhares foram levados como escravos. A queda de Tiro enviou uma mensagem poderosa ao resto da região. A resistência a Alexandre viria com um custo terrível. Pouco depois, a cidade de Gaza também foi capturada após um cerco difícil. Com a costa do Mediterrâneo Oriental agora sob seu controle, Alexandre voltou sua atenção para o Egito. Quando chegou ao delta do Nilo, o governador persa do Egito optou por não resistir. Em vez disso, rendeu toda a província a Alexandre sem luta. O povo do Egito acolheu Alexandre como um libertador do domínio persa. Na antiga cidade de Mênfis, sacerdotes egípcios coroaram-no como faraó, reconhecendo-o como o governante legítimo da terra. Durante seu tempo no Egito, Alexandre fundou uma nova cidade na costa do Mediterrâneo. Ele a chamou de Alexandria. Com o tempo, ela se tornaria uma das cidades mais importantes do mundo antigo, famosa por sua grande biblioteca e seu papel como centro de aprendizado e comércio. Mas as ambições de Alexandre estendiam-se muito além do Egito. Em algum lugar no leste, o rei persa Dário estava reunindo outro exército. Logo, os dois governantes se enfrentariam novamente, naquela que se tornaria a batalha mais decisiva de toda a guerra. Parte 15. O caminho para Galgamela. Após assegurar o Egito e a costa oriental do Mediterrâneo, Alexandre preparou-se para a próxima fase de sua campanha.
Suas vitórias anteriores haviam quebrado o controle persa nas partes ocidentais do império. Mas o rei persa, Dário III, estava longe de ser derrotado. Dário recuara para o leste, determinado a reunir um novo exército forte o suficiente para parar o avanço macedônio de uma vez por todas. Por todos os vastos territórios do Império Persa, mensageiros foram enviados convocando tropas. Soldados chegaram de muitas regiões diferentes, da Síria e Babilônia, da Armênia e Ásia Central, e até das distantes províncias orientais. Enquanto Dário reconstruía suas forças, Alexandre começou a marchar do Egito para o leste. Seu objetivo era claro: ele perseguiria o rei persa até o coração do império e forçaria um confronto final. Ao longo do caminho, Alexandre recebeu uma mensagem surpreendente de Dário. O rei persa oferecia a paz. Em sua proposta, Dário prometia a Alexandre um enorme resgate em ouro pela devolução de seus familiares capturados. Ele também oferecia sua filha em casamento e o controle sobre todas as terras a oeste do rio Eufrates. Era uma oferta extraordinária, metade do Império Persa em troca da paz. Alguns dos comandantes de Alexandre acreditavam que a oferta deveria ser aceita. Um deles teria dito que, se fosse Alexandre, concordaria com os termos imediatamente. A resposta de Alexandre foi famosa. "Eu também o faria", ele replicou, "se eu fosse Parmênio." Mas Alexandre não estava interessado em metade do império. Suas vitórias o convenceram de que algo maior o aguardava. Ele acreditava que estava destinado a conquistar todo o Império Persa. A oferta foi rejeitada. À medida que Alexandre continuava sua marcha para o leste, batedores trouxeram notícias de que Dário havia reunido um exército massivo perto de um lugar chamado Gaugamela, não longe da atual Mossul, no Iraque. Diferente do estreito campo de batalha em Isso, o rei persa escolhera uma planície ampla e aberta. O terreno fora até cuidadosamente limpo e nivelado para que os carros de guerra persas pudessem operar de forma eficaz. Dário preparava-se para uma batalha final. Aqui, nas planícies de Gaugamela, o Império Persa faria sua última resistência contra o avanço imparável de Alexandre. Parte 16. A Batalha de Gaugamela. Em 331 a.C., os dois exércitos finalmente se encontraram nas vastas planícies próximas à vila de Gaugamela. O rei Dário havia escolhido o campo de batalha com cuidado. Diferente do terreno estreito em Isso, este solo aberto permitia que ele posicionasse seu exército em força total e fizesse uso completo de sua superioridade numérica. O exército persa era enorme. Fontes antigas descrevem dezenas de milhares de soldados reunidos de todo o império. A infantaria vinha de regiões como a Babilônia e a Síria. Unidades de cavalaria chegaram da Armênia, Ásia Central e até da Índia. O exército também incluía carros de guerra falcados, veículos equipados com lâminas afiadas projetadas para rasgar as formações inimigas, e até um pequeno número de elefantes de guerra. O exército de Alexandre era significativamente menor. Por estimativas modernas, ele pode ter tido uma desvantagem numérica de quase 2-1. No entanto, o rei macedônio permanecia confiante. Como de costume, ele posicionou seu exército com precisão cuidadosa. No flanco esquerdo estavam as cavalarias Tessália e Trácia sob o comando de Parmênio. No centro, a falange macedônia formava a espinha dorsal do exército, com suas fileiras armadas com as longas sariças. No flanco direito estava o próprio Alexandre com a elite cavalaria de companheiros e os hipaspistas. Estas eram as tropas que ele pretendia usar para o ataque decisivo. Atrás da linha principal, uma segunda linha de infantaria grega foi posicionada para apoiar ambas as alas e proteger contra a possibilidade de forças persas tentarem cercar o exército. Quando a batalha começou, Alexandre fez um movimento inesperado. Em vez de avançar diretamente para a frente, ele começou a mover sua ala direita lentamente para a direita. O exército persa espelhou o movimento, deslocando suas próprias tropas para evitar que Alexandre escapasse do campo de batalha ou atacasse seu flanco. Mas esse movimento fazia parte da estratégia de Alexandre.
Ao atrair unidades persas para longe de seu centro, ele estava criando uma lacuna em sua linha. Quando viu a abertura começar a aparecer, Alexandre deu a ordem de ataque. A cavalaria de companheiros avançou. Ao mesmo tempo, Dário liberou seus carros falcados em uma tentativa de quebrar a formação macedônia. Mas as tropas leves de Alexandre estavam prontas. Lançadores de dardos habilidosos miraram nos cavalos e condutores, enquanto a infantaria macedônia abria brechas em suas linhas, permitindo que os carros passassem sem causar danos. Agora o momento decisivo havia chegado. Alexandre reuniu sua cavalaria e parte da falange em uma formação em cunha e lançou uma carga furiosa diretamente contra o centro persa enfraquecido. Seu alvo era o próprio rei persa. O ataque súbito e violento estilhaçou a linha persa. O pânico espalhou-se rapidamente enquanto a cavalaria macedônia penetrava profundamente no coração do exército. Mais uma vez, Dário perdeu a coragem. Vendo o rei macedônio avançando direto contra ele, Dário virou sua carruagem e fugiu do campo de batalha. À medida que a notícia de sua fuga se espalhava pelo exército, a resistência persa colapsou. A Batalha de Gaugamela tornara-se um desastre completo para o Império Persa. Mas mesmo quando a vitória parecia certa, Alexandre enfrentou uma crise final no campo de batalha. As forças de Parmênio na esquerda macedônia estavam em perigo sério. Parte 17. A queda do Império Persa. Embora a carga de Alexandre tivesse estilhaçado o centro persa, a batalha ainda não estava completamente terminada. Na ala esquerda macedônia, Parmênio e suas tropas enfrentavam uma pressão enorme da cavalaria persa. Essas forças tentavam romper a linha macedônia e cercar o exército de Alexandre. Alguns cavaleiros persas até conseguiram deslizar por uma brecha na formação grega e cavalgar em direção ao acampamento macedônio atrás do campo de batalha. Em vez de se voltarem para atacar o exército pela retaguarda, no entanto, muitos deles começaram a saquear o acampamento em busca de tesouros. Enquanto isso, Parmênio enviava mensagens urgentes a Alexandre solicitando reforços. Se a cavalaria persa tivesse sucesso em sobrepujar sua posição, a batalha ainda poderia transformar-se em desastre. Alexandre agora enfrentava uma escolha difícil. Dário estava fugindo do campo de batalha e persegui-lo poderia levar à captura do rei persa e ao colapso imediato do império. Mas ignorar a situação de Parmênio poderia resultar na destruição de seu próprio exército. No fim, Alexandre escolheu ajudar seus homens. Ele abandonou a perseguição de Dário e voltou sua cavalaria para o campo de batalha. Liderando suas tropas mais uma vez em um combate feroz, atacou a cavalaria persa que ameaçava o flanco esquerdo macedônio. A luta foi brutal e caótica. Alguns dos oficiais mais experientes de Alexandre foram mortos durante o confronto. No entanto, as forças macedônias mantiveram-se firmes. À medida que se espalhava a notícia de que o rei Dário já havia fugido do campo, as tropas persas restantes perderam a vontade de continuar a luta. Uma a uma, começaram a recuar. A Batalha de Gaugamela terminou como uma vitória completa e decisiva para Alexandre. Com o exército persa destruído e seu rei em fuga, a estrada para o coração do Império Persa estava agora aberta. Alexandre marchou para o sul em direção a uma das cidades mais magníficas do mundo antigo, Babilônia. Quando chegou, os portões da cidade foram abertos para ele sem resistência. Oficiais persas reconheceram que o império havia efetivamente caído e deram as boas-vindas a Alexandre, como seu novo governante. Pouco depois, outra grande cidade persa, Susa, também se rendeu. Lá, Alexandre obteve o controle de enormes tesouros reais acumulados por gerações de reis persas. No entanto, o coração simbólico do Império Persa ainda permanecia. Profundamente entre as montanhas ficava Persépolis, a capital cerimonial dos reis persas. Quando o exército de Alexandre alcançou a cidade, ela foi tomada e saqueada. Em uma decisão dramática e controversa, Alexandre ordenou que Persépolis fosse queimada. Alguns alegaram que foi uma vingança pela destruição persa de templos gregos durante sua invasão da Grécia décadas antes.
Outros acreditaram que foi um momento de celebração embriagada que foi longe demais. Qualquer que tenha sido o motivo, o incêndio de Persépolis marcou o fim do Império Persa como ele existira por mais de 2 séculos. Mas um homem ainda permanecia foragido. O rei Dário III ainda estava vivo, fugindo para o leste na esperança de reunir outro exército. Alexandre não tinha intenção de deixá-lo escapar. Parte 18. A morte de Dário e a perseguição a Bessos. Após a derrota esmagadora em Gaugamela, o rei Dário III fugiu para o leste em uma tentativa desesperada de reconstruir seu poder. Seu plano era recuar mais profundamente no Império Persa e reunir novas forças das províncias orientais, como a Pártia, Báctria e Sogdiana. Se conseguisse reunir outro exército, a guerra ainda poderia continuar. Alexandre não tinha intenção de permitir que isso acontecesse. Determinado a capturar o rei persa, ele empurrou seu exército para o leste através das vastas terras do império. As forças macedônias marcharam através das montanhas Zagros, onde um desfiladeiro estreito conhecido como as Portas Persas atrasou brevemente seu avanço. Uma pequena força persa segurou a passagem e conseguiu bloquear o exército de Alexandre por várias semanas. Eventualmente, batedores macedônios descobriram um caminho montanhoso que lhes permitiu contornar os defensores. Cercados e flanqueados, os soldados persas foram sobrepujados e o exército de Alexandre continuou sua perseguição. Pouco depois, Alexandre alcançou a grande cidade cerimonial de Persépolis. Lá, ele tomou posse da enorme riqueza armazenada no tesouro real persa. No entanto, mesmo ao reivindicar os tesouros do império, sua atenção permanecia fixada em um objetivo: a captura de Dário. Mas os eventos já estavam se desenrolando além do controle de Alexandre. À medida que o exército macedônio se aproximava, os próprios comandantes de Dário começaram a perder a fé em seu rei derrotado. Entre eles estava um poderoso nobre persa chamado Bessos, governador da província oriental da Báctria. Acreditando que Dário não podia mais defender o império, Bessos e vários outros oficiais voltaram-se contra ele. Em um ato chocante de traição, prenderam o rei persa enquanto ele fugia para o leste. Bessos logo se proclamou o novo governante do Império Persa, assumindo o título real e declarando-se rei. Antes que Alexandre pudesse alcançá-lo, Dário foi assassinado por seus captores. Quando as forças macedônias finalmente descobriram o corpo abandonado do rei persa, o império que ele governara já estava colapsando. Relatos dizem que Alexandre reagiu com emoção genuína. Embora tivessem sido inimigos, Dário fora um rei, e Alexandre acreditava que ele merecia o devido respeito. Ele ordenou que o corpo de Dário III fosse devolvido a Persépolis e enterrado com as honras devidas a um rei persa entre seus ancestrais. Com Dário morto, Alexandre agora apresentava-se não apenas como um conquistador, mas como o sucessor legítimo ao trono persa. Mas a guerra ainda não havia acabado. O homem responsável pelo assassinato do rei, Bessos, fugira para as províncias orientais, e Alexandre estava determinado a caçá-lo. Parte 19. Guerra na Ásia Central e a caçada a Bessos. Com Dário III morto, Alexandre agora reivindicava a autoridade sobre todo o Império Persa. Mas controlar um território tão vasto estava longe de ser simples. Muitas das províncias orientais ainda não haviam aceitado seu domínio, e o homem que traíra Dário, Bessos, ainda estava livre. Bessos fugira para o leste, para a região da Báctria, e se proclamara o novo rei persa. Ao assumir o título real, ele esperava reunir apoio das sátrapas orientais e continuar a resistência contra o conquistador macedônio. Para Alexandre, isso era inaceitável. Bessos não apenas assassinara o rei a quem ele agora pretendia suceder, mas sua rebelião ameaçava manter a guerra viva por toda a metade oriental do império. Alexandre, portanto, retomou sua campanha, marchando com seu exército mais profundamente nas terras da Ásia Central. A jornada levou suas forças por vastas distâncias e por territórios desconhecidos. Essas regiões,
que se estendiam por partes do atual Afeganistão, Uzbequistão e Tajiquistão, estavam longe das cidades ricas da Pérsia. Em vez disso, eram dominadas por montanhas escarpadas, desertos severos e tribos ferozmente independentes. Ao longo do caminho, Alexandre continuou a estabelecer novas cidades para assegurar seu controle sobre a região. Uma delas foi Alexandria Ariana, localizada perto do que hoje é a cidade de Herat. Como muitas cidades que ele fundou, foi batizada com seu nome e serviu como centro da administração e do poder militar macedônio. Eventualmente, os próprios aliados de Bessos começaram a perder a fé nele. Enfrentando o avanço implacável do exército de Alexandre, alguns de seus seguidores decidiram que a rendição poderia oferecer uma chance melhor de sobrevivência. Bessos foi traído por seus próprios homens. Capturado e amarrado em correntes, ele foi entregue a Alexandre. O rei macedônio ordenou que Bessos fosse enviado de volta à Pérsia, onde enfrentaria a execução como traidor e assassino do rei legítimo. Mas a conquista das províncias orientais provou ser muito mais difícil do que as campanhas anteriores contra os persas. Nas regiões da Sogdiana e da Báctria, tribos locais lançavam revoltas frequentes contra o domínio macedônio. Em vez de batalhas grandes e decisivas, Alexandre agora enfrentava uma longa e frustrante guerra de guerrilha. Combatentes rebeldes usavam o terreno difícil a seu favor, atacando linhas de suprimento e desaparecendo nas montanhas antes que as forças macedônias pudessem responder. Essas lutas testariam tanto a paciência de Alexandre quanto a resistência de seu exército. E foi durante esse período turbulento que o próprio caráter de Alexandre começou a mudar. Parte 20. Tensões crescentes e a transformação de Alexandre. À medida que as campanhas na Ásia Central se arrastavam, Alexandre enfrentava desafios muito diferentes das grandes batalhas que lhe trouxeram a vitória no início da guerra. Em vez de confrontar exércitos persas massivos em campos de batalha abertos, ele agora lutava contra levantes dispersos e uma resistência obstinada em terrenos difíceis. A guerra tornou-se mais lenta, mais exaustiva e muito menos gloriosa. Anos haviam se passado desde que o exército macedônio cruzara pela primeira vez para a Ásia. Muitos soldados não viam seus lares há quase uma década. Eles haviam marchado milhares de quilômetros, travado inúmeras batalhas e suportado climas severos, dos desertos da Pérsia às montanhas da Ásia Central. Ao mesmo tempo, o próprio Alexandre começava a mudar. Como governante do Império Persa, ele começou a adotar muitos costumes e tradições persas. Ele usava elementos das vestimentas reais persas e começou a cercar-se de conselheiros e oficiais persas. Para Alexandre, essas mudanças faziam parte de sua visão de governar um vasto império multicultural. Mas muitos de seus soldados macedônios viam essas ações de forma muito diferente. Eles acreditavam que seu rei estava abandonando as tradições da Macedônia e adotando os costumes de um inimigo derrotado. A tensão entre Alexandre e suas próprias tropas começou a crescer lentamente. Um dos incidentes mais trágicos ocorreu na cidade de Maracanda, na moderna Samarcanda. Durante uma discussão acalorada em um banquete, Alexandre enfureceu-se e matou um de seus companheiros mais próximos, Clito, o Negro. O incidente chocou os oficiais macedônios. Clito uma vez salvara a vida de Alexandre na Batalha do Grânico e era amplamente respeitado entre o exército. Após a morte, Alexandre foi tomado pelo remorso. De acordo com relatos antigos, ele se trancou por vários dias, recusando comida e lamentando a morte de seu amigo. No entanto, as tensões dentro do exército continuaram a aumentar. Em certo ponto, Alexandre tentou introduzir um ritual da corte persa conhecido como proskinesis. Nesta cerimônia, os súditos deviam curvar-se ou prostrar-se diante do rei como sinal de respeito. Para os persas, esta era uma expressão normal de lealdade ao seu governante. Mas para os gregos e macedônios, tal comportamento era considerado apropriado apenas para deuses, não para reis mortais. A ideia provocou indignação entre muitos dos companheiros de Alexandre. Diante da forte resistência, Alexandre foi eventualmente forçado a abandonar a prática. Apesar desses conflitos,
Alexandre permanecia determinado a levar sua campanha ainda mais para o leste. Além das montanhas, ficavam terras que poucos gregos haviam visto antes. Alexandre pretendia alcançá-las. Parte 21. A campanha na Índia. Por volta de 327 a.C., Alexandre levara suas conquistas aos confins orientais do antigo Império Persa. Mas para o rei macedônio, os limites do império não eram os limites de sua ambição. Além das montanhas ficavam terras que os geógrafos gregos mal compreendiam. Os territórios ricos e misteriosos do subcontinente indiano. Alexandre decidiu continuar seu avanço. Para alcançar essas terras, seu exército primeiro teve que cruzar as imponentes montanhas do Hindu Kush. A jornada foi longa e difícil, mas eventualmente as forças macedônias desceram para os vales férteis que levavam ao rio Indo. Enquanto avançavam, Alexandre dividiu seu exército em colunas separadas para se mover com mais eficiência pela região. Ao longo do caminho, suas tropas travaram uma série de batalhas contra tribos locais, como os Aspásios e os Assacenos, que resistiram ferozmente à invasão macedônia. Alguns dos combates mais difíceis ocorreram durante o cerco de uma cidade fortificada chamada Massaga. Os defensores lutaram obstinadamente contra as forças de Alexandre, e a batalha tornou-se um dos encontros mais sangrentos de toda a campanha oriental. Eventualmente, a cidade caiu, permitindo que Alexandre continuasse mais profundamente na região. Nem todos os governantes optaram por resistir. O rei de Taxila, uma cidade poderosa perto da atual Islamabad, decidiu, em vez disso, formar uma aliança com Alexandre. Acolhendo o exército macedônio, ele ofereceu suprimentos, apoio e soldados para auxiliar na próxima fase da campanha. Juntos, prepararam-se para confrontar um dos oponentes mais formidáveis que Alexandre já enfrentara. Seu nome era Porus, governante de um reino poderoso no Punjab. Os dois exércitos encontraram-se na Batalha do Rio Hidáspes. Diferente das batalhas anteriores, este confronto apresentou ao exército de Alexandre uma nova e terrível arma: elefantes de guerra. O exército de Porus posicionou esses animais massivos ao longo do campo de batalha, usando-os para quebrar as formações inimigas e causar pânico entre as tropas oponentes. Para os soldados macedônios, que raramente haviam encontrado tais criaturas em batalha, a visão era ao mesmo tempo chocante e intimidante. A batalha foi feroz e custosa. Apesar do perigo representado pelos elefantes e da determinação do exército de Porus, Alexandre eventualmente conseguiu superar seu oponente em manobra. Através de uma travessia de rio cuidadosamente planejada e ataques coordenados por cavalaria e infantaria, as forças macedônias foram capazes de derrotar o exército de Porus. No entanto, Alexandre ficou profundamente impressionado com a bravura do rei derrotado. Quando Porus foi levado diante dele, Alexandre perguntou como ele desejava ser tratado. Porus teria respondido com uma resposta simples: "Trate-me como um rei." Respeitando sua coragem, Alexandre permitiu que Porus continuasse governando seu reino como um aliado leal. Apesar desta vitória, no entanto, o exército macedônio havia chegado ao seu ponto de ruptura. À frente ficavam reinos ainda maiores e exércitos mais numerosos. E após anos de campanhas implacáveis, os soldados de Alexandre começaram a perder a vontade de continuar a conquista. O maior desafio que Alexandre enfrentaria agora não viria de um rei inimigo. Viria de seu próprio exército. Parte 22. O motim e a viagem final para casa. Após a vitória sobre o rei Porus no rio Hidáspes, Alexandre queria continuar avançando mais profundamente na Índia. Geógrafos gregos antigos acreditavam que, em algum lugar mais ao leste, ficava o grande rio que marcava a borda do mundo. Para Alexandre, alcançar aquela fronteira distante tornara-se parte de sua visão de conquistar o mundo conhecido. Mas seu exército chegara ao seu limite. Por 8 longos anos, os soldados macedônios marcharam através de continentes. Eles haviam lutado inúmeras batalhas, cruzado desertos e montanhas, e viajado milhares de quilômetros de seus lares na Grécia e na Macedônia. Muitos haviam perdido amigos e familiares ao longo do caminho,
e poucos acreditavam que a campanha um dia realmente terminaria. Quando o exército de Alexandre alcançou o rio Íface, conhecido hoje como Rio Beas, os soldados recusaram-se a ir mais longe. Os generais reuniram-se para discutir a situação, e até os oficiais mais leais de Alexandre admitiram que os homens estavam exaustos. Rumores haviam se espalhado sobre vastos reinos mais profundamente na Índia, com exércitos enormes esperando para defender suas terras. Os soldados temiam que a guerra pudesse continuar por muitos anos mais sem garantia de vitória. Alexandre ficou furioso. Por dias, ele tentou persuadir seu exército a continuar a marcha para o leste. Mas os soldados permaneceram firmes. Eles haviam atingido o limite de sua resistência e não iriam mais longe. Relutantemente, Alexandre aceitou a decisão deles. Em vez de avançar mais na Índia, ele ordenou que o exército desse meia volta e iniciasse a longa jornada para casa. O retorno provaria ser quase tão difícil quanto a própria conquista. Alexandre dividiu suas forças para a jornada. Uma parte do exército, liderada por seu almirante Nearco, navegou ao longo da costa, do rio Indo, em direção ao Golfo Pérsico. Esta viagem se tornaria uma das grandes jornadas exploratórias do mundo antigo, enquanto marinheiros gregos navegavam por águas anteriormente desconhecidas para eles. Enquanto isso, Alexandre liderou o resto do exército de volta por terra. A parte mais perigosa da viagem de retorno ocorreu quando o exército cruzou o deserto de Gedrósia, no que hoje é o sul do Paquistão e o Irã. A região era um dos ambientes mais severos do mundo antigo. O calor extremo, a falta de água e a escassez de comida causaram sofrimentos terríveis entre os soldados. Muitos morreram durante a travessia. No entanto, apesar dessas dificuldades, Alexandre e suas tropas sobreviventes eventualmente retornaram ao coração do Império Persa. Anos haviam se passado desde que o jovem rei macedônio começara sua campanha. Ele havia conquistado um império maior do que qualquer um que os gregos tivessem imaginado. Mas sua história extraordinária aproximava-se de seu capítulo final. Logo na grande cidade da Babilônia, Alexandre, o Grande, encontraria seu destino.